Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal VTR37, o canal onde você acha tudo sobre o mundo automotivo. Como vocês puderam ver no vídeo, hoje o review é do Renault Logan 2013, modelo 1.0 16 válvulas, um excelente carro para estrada. É um excelente carro, muito confortável, uma motorização muito boa, é um carro muito potente para um 1.0 e que anda maravilhosamente bem, né? Tem uma resposta muito boa. Esse modelo vem de fábrica com os pneus 185/65 aro 15, não tem freio ABS. Nessa versão tem faróis de milha, né, ou seja, farol para neblina. Então vamos lá, como eu falei agora há pouco, né, eu dei uma noção de como é o carro, de pneu, de conforto, de motor, se é bom ou não. Vamos agora para os pontos positivos, para vocês tentarem entender melhor sobre o carro, né? Eu tenho esse carro já há 3 anos, eu rodo com a Uber, né? Então eu trabalho com o carro no dia a dia, né? Esse carro ele difere um pouco, né? Ele tem um grande conflito entre a ficha técnica do fabricante e a sua real execução no dia a dia, né? A ficha técnica diz uma coisa, mas na prática acontece outra, né? Mas primeiro vamos aos pontos positivos do carro, vamos lá. Esse modelo, né, o Logan 1.0, ele tem uma força muito acima da média. Na ficha técnica ele diz que ele faz 9 km por litro de etanol, que ele faz 11 de gasolina na cidade. Só que aquilo, né, esses números eles se influenciam bastante. Na estrada deveria fazer mais, mas na vida real não é assim que funciona a situação. Só que lógico, isso são números da ficha técnica do carro. Na prática é um pouco diferente. Meu carro usa etanol e GNV, então eu não sei a quilometragem que ele faz na gasolina. Mas no etanol, meu carro está fazendo 6,5 km por litro. Então é um certo consumo alto, né? Então tem que levar isso em conta, porque é um motor 1.0, você acaba tendo que forçar mais para andar. Quando você liga o ar também o consumo aumenta mais do que deveria. Então tudo isso influencia no dia a dia do veículo, né? Mas de um todo é um carro que tem muita potência. Se você poder pisar com vontade, ele vai corresponder. Lógico, não é nenhum V6, não é nenhum 2.0, não é nada, mas para 1.0, comparado com outros, é um carro que sai na frente de lavada, assim. Não tem nenhum outro 1.0 que tenha a mesma potência. No vídeo em que eu falei do Gran Siena, o Gran Siena, motorização 1.4, não entrega a real potência nem em baixa e nem em média rotação de arrancada. É um carro que, se você for arrancar, ele não vai te entregar potência. Já esse 1.0, ele sai na frente de 1.4. Então, é um motor potente, é um motor forte. Mais do que determinados veículos no mercado, né? Lógico, não é tão comparável porque são motorizações diferentes, mas os dois são sedãs de pequeno porte. Então, por mais que seja 1.0, tem um certo destaque no quesito arrancada, né? E lógico, ele tendo essa força maior de arrancada, isso onera bastante no consumo do veículo, né? Assim, um outro ponto positivo no carro é que, por ele ser um carro leve, né, o ABS dele acaba não fazendo tanta diferença se você souber pisar no freio, né? Então é um carro que pesa 1,50 kg, então 1,50 kg você freando, você consegue corrigir, né? Um problema é só a diametragem original do veículo, que é um 185. 185 não te dá segurança. Eu ampliei a minha para 195. 195 eu tenho plena segurança, mas 185 não rola.
Assim, pode parecer que eu esteja falando mal do carro nesse em breve iniciozinho, mas são os pontos positivos do carro, né? Ele não é um carro muito fora da curva, é um carro bem padrão, é um carro bem robusto, bem bruto. O interior dele não tem as sofisticações que tem nos carros de hoje em dia e de outros modelos na época. Como, por exemplo, o próprio interior dele é muito básico, muito simples, comparado com o interior do Gran Siena, que é um pouco mais arrojado, um pouco mais bonito. Então, é um carro muito mais simples o Logan, né? É um carro muito mais bruto. Agora vamos lá, galera. Vamos para outra parte do vídeo, né? Agora são os pontos negativos do carro. Né? O que eu vejo de ruim no Logan. Para começar, a mecânica dele é caríssima. Carro francês tem uma mecânica muito cara, muito acima da média. Peças que para um carro sedã de pequeno porte seja X, no meu carro é 2x. Então tem um preço acima do que deveria se ter, né? Então isso é um ponto negativíssimo do carro, né? Assim, o acesso dele pro mecânico é difícil, né? Por exemplo, para trocar minha correia e esticador, você tem que desmontar a lateral inteira do motor do carro. Então é chato, é trabalhosa. Isso você perde às vezes horas no mecânico para resolver um problema simples. Cara, parece que o carro é feito de papel alumínio, sério, é muito fácil de você conseguir amassar aquele carro. Tu botar a tua mão ali na lataria, você empurrar de leve, só apoiar a mão, o carro já amassa. De tão frágil que é o carro. Cara, eu fico revoltado com isso. É tanto amassadinho que tem no carro que eu falo, meu Deus! E por quê? O carro tem uma lataria frágil. Não tem o que se fazer. É foda. Né? É foda. Mas, outro ponto, falei já anteriormente, a direção desse carro é extremamente pesada. Por mais que seja uma direção hidráulica, ela não parece ser hidráulica, porque é uma direção pesada. E eu fico sem entender, porque é um carro 1.0 leve com uma direção pesada. Assim, realmente não dá pra entender. Mas, um outro problema que eu lido direto com os passageiros é uma reclamação constante e não tem o que ser feito. Isso se reflete em outros modelos da Renault. Né? O puxador da porta traseira, cara, é um puxador muito próximo da coluna do carro. Então você não consegue ter a força necessária para pegar na maçaneta e fechar a porta. Parece que a porta trava. Falta de lubrificação, mas não é. É o puxador que fica na posição horrorosa. Eu já andei um Duster como carona. Uma vez eu chamei um Uber, veio um Duster, mesmo problema. Então é um problema recorrente da Renault. O puxador da porta é extremamente mal projetado. Né? A Renault ela acabou fazendo um padrão que todas as concessionárias fazem até hoje. Ela seguiu a moda, né? O step do carro é aro 14. Então, se numa possível emergência eu tiver que rodar com aquele step, assim, o carro vai ficar com 3 rodas aro 15 e um aro 14,85 pequeno, minúsculo. E no espaço onde entraria um step, não cabe um step maior. Ou seja, tiveram uma redução ínfima de custo, uma redução praticamente nula, né? Porque, pô, reduziu uma numeraçãozinha de leve, não tem interferência nenhuma no resto das coisas. A economia é totalmente banal. Peso, mas o que um step é? 10 quilos num step? Nada. E outra coisa, o carro, ele é um modelo de 4 cilindros ainda, 1.0 4 cilindros. Então, o seu bloco ele é grande, né? Tem bastante componente no motor do carro. E a Renault, ela projetou de uma forma que muitas partes, né, de cabeamento, como parte elétrica do comando central do carro que fica na frente e ar-condicionados, eles passam literalmente na entrada do farol. Ou seja, para você conseguir ter acesso ao farol, você tem que levantar o cabeamento e mesmo assim, às vezes você não consegue porque é preso, você tem que fazer uma forcinha para conseguir ter acesso e conseguir fazer a troca. E outra, a lanterna fica embaixo do farol, fica quase que na parte inferior. Eu tenho a mão grande, a minha mão não entra lá. Cara, para trocar a lâmpada da lanterna é um sufoco. É um sufoco. Só que em compensação, isso acaba sendo um ponto bom que eu esqueci de citar lá em cima. É um carro de mecânica resistente, por mais que seja mecânica cara, de difícil acesso, é um carro de mecânica resistente. Pra você ter uma ideia, eu tô com 185 mil rodados no meu carro. Eu fiz a mecânica básica. Uma coisinha ou outra que teve que trocar, porque quando eu comprei o carro eu tinha muitas coisas originais. E que eu não sabia se precisava trocar ou não. Vim trocar ao longo do tempo, como todo carro de trabalho. Mas é um carro de mecânica resistente demais. Meu carro aguenta, peças duram coisa que Ford Ka não dura. Que Ford Ka não aguenta o tranco, pra você ter uma ideia. Botando na balança pontos negativos com pontos positivos,
Por mais que o carro não seja um carro tão confortável, um carro tão tecnológico como hoje em dia se tem, mas é um carro de mecânica resistente. Então isso acaba botando ele na frente de muitos outros veículos no mercado. Então isso é um ponto positivo. É um ponto super louvável que te facilita, te tira a dor de cabeça absurda. Eu acho que às vezes você tem que se preocupar em trocar a peça a cada tantos mil. O Logan aguenta 15, 20% a mais. Então você paga um preço relativamente caro, mas você tem uma compensação, uma durabilidade maior. É um carro bem bacana. Eu tô que se for ver na rua, o que tem de Uber que usa Logan, meu Jesus Cristo. É assim, se você tem um carro como particular, um carro que você não roda muito, um carro que é de garagem, você quer ter um carro para garagem, para uma viagem, para alguma coisa, o Logan é uma excelente pedida. Porque o motor não vai te deixar a desejar. A resposta do carro, lógico, mas que seja 1.0, ela não vai te deixar desejar em nada. É um carro que vai te entregar o que você precisa. Não é pra você competir na Fórmula 1, mas para um carro é excelente. Um sedã de pequeno porte, excelente. Não compraria outro. Não teria um outro modelo de carro que eu compraria. Se fosse um sedã de pequeno porte, seria um Logan. Bom, galera, vamos ficar por aqui. O videozinho foi longo, foi extenso, mas é um tema que eu acho que pode auxiliar muita gente. Esse canal aqui é para ajudar os senhores a entender mais sobre o mundo automotivo, carros, tecnologia e tudo que vier pela frente. Bom, galera, obrigado. Curte, se inscreve e compartilha o canal que é bom e é interessante e ajuda o canal a crescer. Valeu, galera!